Olá, como vai? Meu nome é Rodrigo e ficarei responsável pela apresentação do artigo Accountability e Atuação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, um estudo sobre os motivos que causaram a rejeição das prestações de contas dos municípios capixabas, que fiz em parceria com o José Márcio, segundo autor deste trabalho. O objetivo dessa investigação foi identificar os motivos que causaram a rejeição das prestações de contas dos municípios capixabas no período de 2013 a 2016, analisando os pareceres prévios emitidos pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e relacionando-os com o sentido democrático da accountability. Bem, a questão do período de investigação, 2013 a 2016, foi justamente para cobrir o período completo de um mandato. Até porque, para que fizéssemos considerações importantes a respeito da transparência daquela gestão. Em relação a estudar o ambiente, o Estado do Espírito Santo, isso é justificado nos dizeres de Rocha, Zucoloto e Teixeira, que apontam que os procedimentos de auditoria adotados pelos tribunais de contas no Brasil, eles não seguem um padrão. Existe até divergência entre eles. E estudar a realidade do Espírito Santo pode servir de padrão para os demais estudos que tenham esse viés de investigar os tribunais em outros estados para saber se determinado resultado vai ser alcançado da mesma forma que foi alcançado na pesquisa a respeito do Espírito Santo. No referencial teórico, nós abordamos 2 pontos, escolhemos 2 pontos para discutir, que é o primeiro, a accountability e atuação do TCE Espírito Santo, e os estudos anteriores a respeito da atuação dos tribunais de contas. É importante fazermos uma observação em relação ao primeiro ponto, a accountability. Fazemos aqui toda uma discussão a respeito da accountability, o conceito, o que vem a ser a accountability horizontal, a accountability vertical, já que estamos falando desse aspecto do controle externo, né, nos estudos de O'Donnell, ele define muito bem o que seria essa accountability horizontal, que é justamente a participação dos órgãos de controle, estando os tribunais de contas, um órgão auxiliar do Poder Legislativo no exercício do controle externo. E os estudos anteriores vêm trazer essa literatura a respeito, né, dos tribunais de contas e suas atuações em outros estados. Também num estudo mais geral de todos os tribunais, a gente buscou colocar essa literatura também disponibilizada aí. O trabalho, no aspecto metodológico, ele se enquadra como uma pesquisa qualitativa e descritiva. Foi feito, então, um estudo bibliográfico, análise documental e análise de conteúdo. A análise documental foi basada nos pareceres prévios, nas prestações de contas sujeita a parecer prévio. Aqui é importante fazer essa distinção, o que seria uma prestação de conta sujeita a parecer prévio e o que é uma prestação de conta sujeita a um julgamento. O Tribunal de Contas ele faz parecer prévio de contas de governo. No caso, nós estamos falando de prefeituras. As contas de governo são contas do prefeito. Então, são aquelas do balanço consolidado do município. São essas contas que foram apresentadas e que o tribunal elaborou um parecer prévio a respeito dessas contas. Nessa avaliação, análise do tribunal, ele pode sugerir a aprovação com ressalva ou a rejeição das contas. E justamente foram as contas rejeitadas que nós selecionamos para fazer a contagem das principais irregularidades identificadas pelo tribunal. O período, então, foi de 2013 a 2016, como eu havia dito, e, a coleta dos dados foi realizada no período de 10 a 20 de maio de 2020, no sítio do TCE Espírito Santo. Existe uma plataforma específica em que o Tribunal de Contas disponibiliza os pareceres prévios, que é a plataforma Cidades.
foi justamente nessa plataforma que nós localizamos os documentos em base dessa pesquisa. Buscou então escolher o período 2013-2016 para cobrir a análise de um mandato completo de uma gestão. As categorias temáticas selecionadas para esse estudo foi justamente os resultados. A gente vai ver que depois, na ordem das irregularidades, elas vão aparecer nesse ordenamento aí. Elas são categorias pelo frequenciamento. As maiores frequências, nessa ordem aí, irregularidades relacionadas à escrituração das contas públicas, depois vem a apuração do déficit orçamentário e financeiro, descumprimento do limite legal com despesas de pessoal, irregularidades relacionadas aos créditos adicionais, irregularidades relacionadas à documentação de prestação de contas e ao controle interno, inobservâncias dos requisitos legais para limitação de empenho, despesas contraídas nos 2 últimos quadrimestres de mandato sem suficiente disponibilidade de caixa para pagamento, não recolhimento das contribuições previdenciárias, descumprimento do limite constitucional de aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino e em ações de saúde, e outras irregularidades. Dentro desse percentual, essa tabela vai colocar aqui a expressividade das rejeições. Onde que está concentrada as rejeições? Aqui a gente vê que no último ano de mandato, né, é crescente, né, do primeiro para o último ano de mandato. Vem crescendo, vem diminuindo as aprovações e vem crescendo as rejeições. E no último ano tem um percentual expressivo de quase 45% de rejeição de contas. E no geral teve aí uma reprovação dos 4 anos, de todos os pareceres prévios levantados, teve uma reprovação de 23,72%. A principal irregularidade aqui é o quadro das irregularidades. A principal está em irregularidade relacionada à escrituração das contas públicas, que representam um total de 34,23%. Então, como é que foi então essa análise, né, os resultados que nós alcançamos aí? 23,72% das contas públicas do Poder Executivo dos municípios do Estado do Espírito Santo foram rejeitadas em parecer prévio definitivo do Tribunal no período estudado. Quase 45% das rejeições encontram-se no último ano de mandato. Aqui fica uma hipótese e que pesquisas futuras poderiam explicar. E se existe essa relação mesmo com maior reprovação no último ano de mandato de uma gestão. Foram identificados um total de 447 irregularidades, pareceres prévios distribuídos conforme a frequência de ocorrência dos documentos. Dessas irregularidades, a maioria, cerca de 34,23%, referem-se às falhas relacionadas à escrituração das contas públicas. Aqui vale uma observação, porque sabemos que a contabilidade pública vem passando por um processo longo de convergência às normas internacionais. Um processo iniciado lá em 2008 e que vem avançando, né, principalmente de 2012 para cá. Muitas dessas normas internacionais já encontram-se traduzidas e já válidas para aplicação. E nem sempre a realidade desses municípios, muitas vezes são municípios pequenos, de uma estrutura muito limitada, consegue atender em todos os seus aspectos as novas normas de contabilidade. Então aqui a gente pode também analisar mais aprofundadamente a questão da capacitação, do treinamento desses profissionais que lidam com a contabilidade. Não é só uma questão de uma irresponsabilidade de um gestor, mas também como que é esse corpo técnico, né? Vocês estão atendendo na plenitude essas normas, né? Conclusão. Os tribunais de contas têm importantes funções que ajudam a inibir o comportamento irresponsável dos gestores, garantir a saúde das finanças públicas e fazer cumprir o sentido democrático da accountability. Apesar de todo o potencial de accountability atribuído aos pareceres prévios emitidos pelo TCE Espírito Santo, constatou-se que as decisões são proferidas exclusivamente sobre os aspectos legais, deixando a desejar uma análise das contas públicas quanto à economicidade, eficiência, eficácia e efetividade. A pesquisa apresentou como limitação o fato de ter investigado os motivos das rejeições das prestações de contas por parte do TCE Espírito Santo nos municípios capixabas.
aí vale a dica de aplicar esse estudo em outros tribunais de contas. Essas foram as referências utilizadas. É isso, muito obrigado.